DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na técnica Sandro Cidade da TV, Fernando Barcelos, e a produção de hoje é da Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET, e também os vídeos das entrevistas depois estarão no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1951. Vamos aos fatos do mundo neste ano. Juan Perón é reeleito presidente da Argentina neste ano. Tropas norte-coreanas entram pela segunda vez em Seul, capital da Coreia do Sul. No Brasil, Getúlio Vargas assume seu mandato como 17º presidente do país, dessa vez eleito por voto direto. Vargas apresenta o projeto de criação da Petrobras. E este ano também é o ano da inauguração da estação de televisão TV Tupi do Rio de Janeiro. Em Santa Maria, este é o ano da fundação do Armazém Binato, criado por Fernando e Gilberto Binato. Também a inauguração do Ettore Frescura, tradicional armazém de Santa Maria, localizado no Alto da Boa Vista. Neste ano faleceu Itália Fausta, atriz brasileira, um dos nomes mais importantes do teatro na primeira metade do século. E nasceu Marcelo Rezende, apresentador de televisão. Elizabeth Soares Coelho, conhecida como Beth Coelho, educadora e fundadora da FAMES, Faculdade Metodista Centenário, também a atriz brasileira Vera Fischer. E no dia 29 de abril de 1951, nasceu a nossa convidada de hoje, Maria Elizabeth Carleto Flores. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui para a gente contar e conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. Muito obrigada, Camila, agradeço o convite e espero que a gente possa conversar um pouquinho, que seja interessante, né? Não acho a minha vida tão interessante assim, mas de repente, né, mata algumas curiosidades por aí. É isso aí. A produção fez um pequeno resuminho, Beth, eu vou lendo e depois a gente vai conversando. Pois não. Maria Elizabeth nasceu em Santa Maria, filha de Oliveira Flores e Elisena Carleto Flores. É uma família de comerciantes e ela é formada em administração de empresa. Depois se formou também em psicologia e tem formação em psicanálise. Morou até os 32 anos em Santa Maria e depois morou 23 anos no Rio de Janeiro. Em 2006, voltou à cidade por motivos familiares. Gosta de política, de economia, lê e assiste canais que abordam esses temas. Tem uma personalidade franca, leal e decidida e também é um pouco teimosa. Mais ou menos por aí, Elizabeth. Mais ou menos, bem certinho isso. Beth, aqui a gente costuma ter um DNA origem, aonde a gente volta no tempo. Tu é nascida aqui em Santa Maria e eu ia te perguntar quais são as lembranças mais antigas dessa infância. Quando a gente falou de uma família de comerciantes e tal, a Elizabeth, que é da loja Cibrama, depois a gente pode contar um pouquinho também sobre isso. Mas, Beth, quais são as lembranças mais antigas dessa época da infância? Bom, começando que eu nasci, na verdade, em Santa Maria, no Hospital de Caridade, mas a minha família, na época, morava em Boca do Monte, né? Que é distrito, né, de Santa Maria. E, bom, o que eu lembro da infância até os 5 anos, por aí, são de algumas amigas, vizinhas e tal. Uma delas até está morando no Rio, a outra mora aqui. De uma infância tranquila, sem as brincadeiras de bambolê na época, que vocês nem sabem o que é, né, Camila? Não, a gente pegou uma época do bambolê, que o El Tchan trouxe de volta o bambolê também, assim, mas as era coisas às vezes voltam, atrás, né? Exato.
Me lembro desses bambolê, de algumas brincadeiras e tal. E a partir dos 5 anos, que foi quando a Cibrama, que foi em 1956, a Cibrama, né? E aí, então, já tenho algumas lembranças lá dentro da loja e tal. Foi uma infância tranquila. Eu estudei no Colégio Santana, que era o mais perto ali de casa, né? E fiz todo o meu estudo ali, primário e até entrar na faculdade, eu estudei ali. Muito boas amigas que eu tenho até hoje, e algumas espalhadas pelo Brasil, mas outras aqui. Então foi tudo muito tranquilo, tudo muito sem grandes novidades, assim. E vocês moravam ali aos arredores do Santana? Eu morava na Serafim Valandro, lá mais para baixo, perto do bairro Rosário ali. E depois a gente mudou ali para Tuiuti, acampamento, sempre em volta da loja. Depois que minha mãe foi trabalhar com meu tio, porque quem fundou a Cibrama foi um tio meu, né? E durante um tempo a minha mãe não trabalhava e depois ela começou a trabalhar com ele. Acho que depois de 1 ano, 2 que estava aberta a loja. E aí a próxima mudança foi para perto da loja. Sempre moramos mais ou menos perto, para facilitar a vida de todo mundo, né? Mas eu fiquei sempre lá estudando Santana. Aí depois fiz vestibular, né? Para administração, cursei aqui na Universidade Federal. E a administração, ela já veio muito relacionada com o negócio da família ou não necessariamente? Eu gostava, né? Eu gosto desse ramo, assim, e também porque tu meio cresce dentro de uma loja e você começa a trabalhar ali, porque eu sempre trabalhei, sempre ajudei a minha mãe, né? Estudava de manhã e trabalhava de tarde. Então, achei que era um natural ir para administração, sabe? Eu gostava também de psicologia, mas na época não tinha aqui nenhuma faculdade, né? Então, eram as áreas que me atraíam, mas a administração me atraía bastante. Tanto que depois eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo também, um curto período de tempo. É uma área que eu gosto bastante. E quando a gente fala da Cibrama, a gente estava comentando antes de iniciar o programa, a loja vai fazer 67 anos, isso? Sim, a gente estava até comentando que possivelmente esteja entre as lojas mais antigas da cidade. A gente comentou que a Eni talvez também tenha nesse patamar de uma das lojas mais antigas. E aí tu estava me contando que ela foi fundada pelo teu tio, é isso? E se tu conseguir nos resumir um pouco e nos contar, porque a loja com certeza faz parte da história de Santa Maria, né? Então esse surgimento da Cibrama. Bom, primeiro pelo nome, Cibrama, é uma sigla, né? Porque ela começou como uma sociedade importadora brasileira de máquinas, Cibrama. Porque ninguém entende muito o nome, né? Ela importava máquinas de costura na época. Isso durante um período. Depois meus tios, né? Porque na verdade tinham 2 tios aí envolvidos nessa abertura. Um deles foi para São Paulo e começou a ver lá a produção do bairro Bom Retiro, que até hoje é uma referência para o pessoal que vai a São Paulo fazer compras. E ele começou a comprar mercadorias e mandar e fazer uma loja de roupa, que passou a se chamar Casa Nylon. Casa Nylon. Quer dizer, voltando um pouquinho, a Sociedade Importadora Brasileira de Máquinas é um pouquinho posterior, é 1958. Ela acabou com esse nome, mas a loja da acampamento, separando as duas, acampamento e o calçadão, que não era calçadão, que era a Rua Doutor Bozano na época e que tinha outra loja, que abriu em 58, a da acampamento originalmente se chamava Casa Nylon. Por quê? Porque o lingerie estava saindo do algodão para o nylon. E aí foi o que ele começou a mandar para a loja e fazer. E aqui, aí que minha mãe começou também a trabalhar com ele, os funcionários, a trabalhar com lingerie de noite, camisolas e lingerie. Porque era uma coisa nova, né? O nylon. Volta ao Mundo, já ouviu falar em Volta ao Mundo? Não, fiquei curiosa. São tecidos da época que não amassavam. Então, isso era uma grande novidade em relação ao algodão, né?
Então, depois a gente trabalhou com tergal também, que também vocês não devem conhecer o nome, mas também é uma coisa que não amassava. E então essas novidades assim foram sendo trazidas e ela se chamava Casa Nylon. Depois, quando abriu a do Dr. Bozano, que esta sim era uma sociedade importadora brasileira de máquinas, que funcionou por algum período, não muito longo, e aí depois as duas se juntaram, né? E voltaram a ser, e passaram a ser Cibrama as duas e trabalhar com confecção, só com confecção e não mais as máquinas. E se expandiu, não era mais o lingerie só, eram roupas femininas, roupas masculinas. No mesmo espaço que a gente tem hoje, trabalhava também com cama, mesa e banho, infantil, bebê. Então, tu imagina que hoje a gente só tem masculino e feminino e não dá conta porque o espaço é muito pequeno. Sim, devido à quantidade. Era quase uma loja de departamento. Era uma loja de departamento, mas de cidade do interior, que era assim que funcionava, né? Muitas coisas num lugar só, porque a modelagem feminina e masculina não era isso que é hoje, nem é infantil, né? Poucas fábricas, pouca modelagem, não era como hoje, nessa variedade de modelos que tu tem hoje, que uma loja que tinha tudo isso e que nós fomos terminando depois de um tempo, fomos terminando com cama, mesa e banho, com infantil, com bebê, e hoje a loja é pequena para toda a modelagem que tem. São coisas que vão evoluindo mesmo, né? Então, e a especialização. Outras lojas começaram a abrir só para infantil, só para cama, mesa e banho. Sim. Então, as lojas começaram a se separar por nichos também, né? E não só aquela ideia de uma loja ter tudo. Isso mesmo. Como a gente trabalhava com crediário, como algumas empresas ainda trabalham com crediário, isso facilitava bastante, porque a pessoa entra lá e compra tudo para a família inteira, né? Tem outras lojas assim que trabalham assim, mas são grandes, né? Como um Graziotin, por exemplo. Sim. Deve ter todos esses produtos lá dentro. E hoje em dia trabalho mais com cartão do que com crediário, né? Nós continuamos trabalhando com crediário. Então foram se especializando ou então virando mega lojas para poder abarcar todos esses produtos dentro da mesma loja, né? Mas a gente continuou com o nosso DNA, que é o nome do teu programa, né? Que é as senhoras e os senhores, né? Algumas coisas mais para jovem, mas o nosso DNA é atender as senhoras e os senhores mesmo. E a tua vida, ela foi acompanhando todo esse crescimento da loja. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas depois a gente segue conversando aí e algumas curiosidades também, contando da vida da Maria Elizabeth Flores e também dela junto com a Cibrama, que é com certeza uma loja que faz parte da história de Santa Maria. Voltamos já com o DNA. Pensando em elevar o potencial turístico do município de Toropi e buscando alternativas de geração de renda para a comunidade, visando identificar e implantar negócios de turismo rural ambientalmente corretos, aliados às habilidades e vocações do produtor e da sua família, a administração municipal planejou capacitar interessados em desenvolver turismo rural local, oportunizando uma capacitação do Programa de Turismo Rural através do Senar, o turismo rural, cada vez mais presente em Toropi. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? CDN. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto.
serviço de portaria da LG System preza pela segurança e eficiência. São mais de 10 anos atuando com profissionais experientes e capacitados. Nós temos planos de serviço personalizados e flexíveis que vão atender por completo a sua demanda. Visite nosso site lgsystemsm.com.br ou entre em contato pelo 55 3211 3985. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje. Estou conversando com a Maria Elizabeth Flores. No primeiro bloco, ela estava nos contando sobre a infância ali do Colégio Santana, nos contou também da loja da sua família, da criação da loja Cibrama, que tem 67 anos. A gente estava comentando como uma das lojas talvez mais antigas da cidade. Beth, eu ia te perguntar, e aí tu cursou administração e chegou um dado momento que tu resolveu cursar psicologia. Como foi isso, essa escolha para uma segunda graduação? Bom, antes disso, se tu me permite, Claro. aí vou contar mais um pouquinho. Aí eu trabalhei com a minha mãe bastante tempo, né, na Cibrama. E depois, uma coisa que eu não comentei contigo antes, eu abri uma outra loja também, que é bem conhecida na cidade, Bacos de Calçados. E, então, essa loja eu abri, sei lá, 76, 77, nem me lembro mais. E era uma boutique de sapatos, foi a primeira boutique, antes da Boutique Eni. A gente trabalhava com sapatos bem exclusivos de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Bom, então, a mudança para psicologia, por quê? Porque, como eu te disse, eu sempre gostei de psicologia, né? E aí eu fui para o Rio em 83, me mudei para o Rio, que eu viajava muito São Paulo e Rio nessa época, antes disso, porque por conta das compras tanto da Cibrama quanto dos sapatos que eu trabalhei, né? Comprava muito no Novo Hamburgo também, Rio Grande do Sul, mas trazia muitos de São Paulo, Benedutti, sapatos que não tinham aqui, né? Outras marcas do Rio também, né? Trabalhei também com bolsas do Vitor Hugo lá no início, quando ele iniciou, que ele era estava iniciando no Rio de Janeiro. Então, trouxe bastante novidades para cá. E aí eu me mudei para o Rio em 83 e resolvi fazer uma especialização mais tarde em psicanálise, mas isso bem mais tarde. E gostei muito da especialização, como eu tinha um curso superior e eu fazia análise no Rio, eu gostava disso, eu fiz esse curso, gostei muito e por conta de fazer o curso eu resolvi fazer a psicologia na mesma faculdade Santa Úrsula para poder clinicar. E foi o que eu fiz no Rio. Tinha um consultório com uma colega e cliniquei por um tempo até voltar para cá, né? E essa experiência lá clinicando no Rio? É muito boa. Eu até tentei manter aqui, porque eu logo que eu vim do Rio, eu me estabeleci em Porto Alegre. Por quê? Porque a minha mãe morava aqui, meu irmão morava lá, e eu pensei em ter uma outra residência lá para minha mãe poder acompanhar mais o meu irmão também. Mas é uma ilusão. As pessoas mais velhas não gostam de sair de casa e viajar. Então, acabou que porque aí eu ficava 2 semanas lá, 2 semanas aqui, porque eu voltei muito por conta dela, de cuidar da casa dela, da medicação e das acompanhantes dela.
E também da loja, que desde 2002 que eu já tinha uma preocupação com a loja, porque ela estava ficando mais em casa, não estava cuidando tanto. E aí eu comecei a assumir também a loja, assumi a casa dela, né? E tentei fazer uma consultório em Porto Alegre, mas comércio e consultório são incompatíveis. Dois mundos muito diferentes? Dois mundos muito diferentes. O comércio é muito agitado, tu tem que estar sempre antenada, indo atrás, fazendo coisas. E consultório tu tem que estar mais numa outra vibe. Então, achei que não ia dar certo. Em Porto Alegre até eu trabalhei um tempo, mas achei que depois fechei, porque era um consultório de terapias de vida passada, que é um curso que eu fiz em Campinas. Eu fiz uma outra especialização enquanto eu estava no Rio, de terapias de vidas passadas, que era um campo que me interessava também, né? Então, em Porto Alegre eu trabalhei mais com isso, que são terapias mais rápidas do que a psicanálise. E aí deu para eu concluir os tratamentos com os clientes e depois encerrar o consultório. Porque quando é psicanálise, ela demora mais tempo, então já é um outro compromisso, né? Fiquei curiosa pela terapia de vidas passadas. Resumindo pra gente, como que ela funciona? Ela funciona com as memórias da própria pessoa. Não há hipnose no curso que eu fiz, não tem hipnose. A pessoa entra numa outra vivência. É impressionante como isso acontece, sabe? A própria pessoa vai lá na vida passada dela e relata algumas coisas e isso vai, às vezes, desmanchando algum trauma, alguma outra... Buscando questões do passado para talvez resolver... Sim, alguma coisinha que ficou lá e que a pessoa nem se dá conta. Mas eu te digo francamente, eu gosto muito da psicanálise, porque a psicanálise também resolve isso sem precisar ir para outras vidas, né? Mas é muito tranquilo, assim, porque a gente pode achar que é muito difícil a pessoa lembrar de uma coisa de outra vida, mas não é, não. Interessante, fiquei curiosa. Beth, e aí a gente saindo da psicologia e voltando para a parte empresarial. Aí tu vieste para Santa Maria em função da mãe e também uma preocupação com a loja. E aí tu assumiu, de fato, a Cibrão. Sim, assumi de fato. De fato mesmo. E nesse meio tempo, você vê como a comerciante é uma mente muito inquieta, né? Porque nesse meio tempo, 2006 a 2010, eu ainda montei uma outra loja, que era a Estação Tuiuti. Não sei se você chegou a conhecer ali na Tuiuti. Que altura da Tuiuti? O nome eu lembro. É quase num pedaço da Cibrama. Ah, sim. Porque quando eu voltei, a Cibrama estava com... tinha diminuído muito a parte masculina, sabe? A venda e estava meio descuidada, né? Em 2006. E então eu trouxe toda a Cibrama, fiz uma reforma e trouxe para a parte da frente. E atrás precisava de uma reforma, eu reformei e aí coloquei essa outra loja, Estação Tuiuti. Que era assim, mais um público jovem, tinha um café junto e tal. Aí eu fiz com uma sócia que era uma pessoa que estava cuidando da loja também, uma prima minha, e ela estava cuidando da loja nesse período que eu estava no Rio. E aí nós montamos uma sociedade, mas aí depois ela quis sair, então eu fiquei sozinha. O que eu fiz? Levei a Cibrama de volta para lá para o fundo, fiz uma outra reforminha e aí nós transformamos tudo em Cibrama de novo, porque ficava difícil cuidar das duas lojas separadas, né? Sim. Então, em 2010, eu assumi a Cibrama, 2010. De 6 a 10, eu fiquei assumindo e nessa outra loja e... Bom, aí a Cibrama voltou a ocupar todo o espaço e foi aí que eu comecei a assumir mesmo. Depois, em 2012... Não, 2010 já foi. 2010, deixa eu ver se eu me lembrar se foi 2010 que eu já abri a loja do hospital, a Policlínica. Sim. Que nós temos uma loja lá dentro, né? E essa loja também a gente já ampliou, já tem 2 espaços ali. Foi 2010 que a gente abriu. 2012.
tô perdida, mas acho que foi de 10 a 12, eu acho, 2012, abrimos ali. Foi quando o prédio ficou pronto. Sim. Porque nós estávamos falando no intervalo, em camisolas e tal, né, que eu falei anteriormente, que a loja começou com isso, com lingerie, né? A gente sempre vendeu muito pijama para o hospital, no acampamento, eu me lembro disso. Que as enfermeiras, porque as pessoas chegam para consultar e às vezes são internadas. Sim. E na época não tinha tanta loja e as enfermeiras diziam, vai ali na Cibrama, precisavam de uma camisola, de um pijama, alguma coisa assim. E eu me lembro de ouvir isso, adolescente, lá dentro da loja. E quando quando começaram a construir a Policlínica Wilson Aita, a minha mãe disse, estão construindo ali um prédio do hospital e vai ter loja, que ela passou ali, né? Eu disse, ai mãe, vai lá e reserva uma loja para nós. E ela foi e reservou. E aí quando abriu, nós colocamos uma loja lá com esse foco de lingerie, pijamas, lingerie dia. E foi um ótimo, porque as pessoas precisavam Fazia todo disso, sentido, né? Fazia todo sentido. Aí, se você olhar hoje, você vê que tem lojas na frente também de pijamas, como tem em Porto Alegre, na frente da Santa Casa, em todos os lugares Acaba que vira um local que tem esse tipo de comércio. Tem esse tipo de comércio, Mas tu sabe que agora, tu falando sobre isso, da história dos pijamas, né? Da internação, às vezes as pessoas vão no médico e acabam baixando o hospital e daí fica de comprar o pijama. E eu me lembro que antigamente a minha avó materna, ela tinha coleções de pijamas da Cibrama, caso ela fosse pro hospital. Isso é muito comum. E eu achava aquilo tão engraçado. Eu disse, vó, mas você não tá torcendo pra ir pro hospital? Ela disse, não, mas se eu for, eu tenho meus pijamas bem lindos da Cibrama. E eu achava aquilo tão engraçado, dessa preocupação do pijama, e ela tinha coleções. Mas isso é bem comum? Mesmo. É bem comum. A pessoa guardar aquele pijama para ir para o hospital, se caso precise, um pijama bem bonitinho, né? Bem arrumado. Não, tá certo. E deve fazer isso mesmo. Todo mundo deve ter seu pijama. Mas eu digo mais pessoas de fora que chegavam aqui, né? Sim. E aí não tinha recurso. E isso deu muito certo, que a gente vende bastante pijama lá dentro, camisolas e tal, hobby. E acabou que a gente começou a vender lá também alguns produtos da moda feminina e masculina, que eu botei lá, mais o feminino. Porque eu coloquei também roupas de dia a dia e algumas grifezinhas que a gente tinha, entendeu? Algumas coisas. E começou a dar muito certo. Tanto que hoje nós temos uma boutique do lado que vende grifes que a Cibrama do Acampamento não tem. Que ali tem um fluxo também muito grande de pessoas, né? Para os consultórios ali de fora. De fora, e o pessoal que trabalha ali também. A gente tem uma boa clientela ali, com mercadorias mais exclusivas, mais de grife, sabe? Esses dias eu estava escutando uma conversa a respeito dos empreendimentos ali na volta do Hospital de Caridade, e alguém disse, Santa Maria tem 300 e poucos mil habitantes, pensa que nessa região aqui do Hospital de Caridade transitam pelo menos o dobro, porque são pessoas que vêm para consulta, uma área médica, né? Pessoas que vêm de consultas de todos os lugares. Sim. Mas enfim, seguindo o nosso assunto, né? Dos pijamas da Cibrama, a gente já foi para toda essa região, mas a gente vai para um rápido intervalo. Depois eu quero lhe perguntar os maiores desafios de empreender em Santa Maria e também, assim, qual seria o segredo do sucesso? Eu sei que essa palavra é forte, mas assim, de se manter no mercado durante tanto tempo. Mas a gente volta já com o DNA. Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 99143-6804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. Neste Dia das Mães, dê um presente único com as vantagens exclusivas do Clube D+. Uma oferta incrível para presentear quem é mais que especial. Todo o conteúdo do Grupo Diário e todas as vantagens do Clube D+, a partir de R$ 10,49 por mês. Assine agora e torne o mês das mães ainda mais especial. Grupo Diário, informação onde você estiver. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Na programação da CDN e da TV Diário, o médico Renor Beltrame recebe convidados para abordar temáticas relacionadas aos avanços médicos, novidades do segmento e informações que ajudam o ouvinte e o telespectador na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida. Espaço Saúde, aos sábados e domingos, a partir das 8h30 da manhã. Boa notícia! Através do IPTU Verde, os contribuintes de São Cepé podem garantir até 10% de desconto no IPTU. O benefício é válido para quem adotar práticas sustentáveis, como sistema de captação de água, geração de energia com sistema fotovoltaico, construção de telhado verde, separação de resíduos e adoção de calçada ecológica. Com os recursos do IPTU, a Prefeitura faz uma cidade melhor. Prefeitura Municipal, presente no dia a dia dos cepeenses. Aqui na Unimed, vivemos o dia a dia da cidade. Assim, cuidamos das pessoas da nossa terra com muita atenção e carinho em cada momento. E cooperamos diariamente para levar mais qualidade de vida a todos os lugares da nossa região. Pois o maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Acesse unimedsm.com.br. Você quer surpreender alguém especial? Então você precisa conhecer a Afinitar Cestas. Somos especialistas em ativar sentimentos de amor, gratidão, através de uma loja online de cestas personalizadas, que oferece opções exclusivas para todas as ocasiões. Nossas cestas são montadas e entregues com muito carinho, proporcionando um momento único para quem você irá presentear. Afinitar. Cestas para conectar, surpreender e encantar. Nos siga nas redes sociais, @AfinitarCestas ou entre em contato 99238-8702. Quer informação sempre atualizada e debate sobre os fatos mais relevantes do dia? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10, o jornalismo do Grupo Diário vai trazer conteúdo de qualidade para você. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando com a Maria Elizabeth Flores. Ela estava nos contando sobre a vida dela, psicologia, administração, loja, Cibrama. E aí a gente estava conversando a respeito. Beth, o que tu acha que hoje, né? E talvez hoje, em comparação a antes, né? Qual é o maior desafio para quem está empreendendo em Santa Maria, para o comércio de Santa Maria? Olha, tá muito difícil, Camila, tá muito difícil. O comércio já foi excelente em Santa Maria. Assim como a gente estava falando antes sobre a cultura de Santa Maria no intervalo, né, que já foi muito melhor, o comércio também já foi muito melhor. Santa Maria era o centro empresarial, comercial do interior do Rio Grande. Vinham pessoas da fronteira, de todo o interior aqui comprar em Santa Maria, muito por... Tem os médicos também, né? E porque era um centro muito atrativo. Eu me lembro de ônibus vindo de fora para comprar na ENIC. Era uma outra época, né? Então, essa época não existe mais, tanto você vê que as lojas fecharam, né? As lojas daqui fecharam. O que é também uma tendência natural. Assim como o São Paulo, por exemplo, Bom Retiro, eram os judeus que trabalhavam lá. Depois os filhos vão se formando e vão tendo outras profissões e acaba o motivo de tu ter aquela indústria, aquela fábrica como lá em São Paulo. E a mesma coisa ocorre com o comércio também. Os filhos vão se formando e o comerciante está ali para sustentar os filhos, para que eles vão à faculdade. A gente teve a grande chance de ter uma universidade federal aqui, que muitos puderam estudar. Então isso é um pouco normal. Ou a empresa se profissionaliza e se torna uma mega empresa, ou então ela vai fechar.
porque os pais não vão aguentar sempre, né? A Cibrama está aberta porque eu vim dela lá do Rio e estou cuidando dela. Porque a gente tem um amor à empresa, né? Ela foi a primeira. Eu não sei se eu te disse, mas meus tios tiveram 13 lojas Cibrama. 4 em Porto Alegre, algumas no Paraná, outras em São Paulo. Então eles abriram várias e cada irmão foi cuidando de uma e tal. E hoje só tem essa do acampamento, entendeu? Até a do calçadão que tinha na época Dr. Bozano, que fechou nos meados dos anos 90, minha tia fechou, parou de trabalhar e fecharam. Então a gente tem um amor, porque a gente foi sustentada por essa loja também, né? A gente teve oportunidade, a minha mãe teve oportunidade de trabalhar. Então a gente tem esse amor, né? Por isso eu tô aqui cuidando. Mas o normal é que eu estivesse trabalhando em outra profissão também, entendeu? Sim, não teria problema se tu quisesse seguir outro também. Sim, né? Como eu já estava seguindo outro, né? Então, isso acontece. Agora tu me pergunta, tá fácil de empreender? Não, tá muito difícil. Muito difícil. O que a gente conversa com os colegas é que hoje em dia não dá mais para ganhar dinheiro. Se tu conseguir pagar as contas, já tá muito bom. Então, a gente sobrevive com muito trabalho. Muito trabalho. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É isso que eu sempre trabalhei, como trabalho agora. É muito desgastante, muito trabalho. Não é fácil. Você tem que trabalhar muito e estar muito antenado no que está acontecendo e reduzindo um pouco os estoques, as compras. É tudo muito difícil de planejar, inclusive, porque você vê, em 2020 a gente ficou fechado, quanto tempo? 100 e poucos dias, 133 dias. Acho que é isso, 126 ou 133. No total, entre o número de horas, né? Não seguido. Como é que tu vai planejar o que tu já comprou e tu não vai vender? O governo federal deu uma certa ajuda, né? Nas férias de funcionários, em algumas coisas que nos ajudou a superar aquele ano. Mas ano seguinte fechou de novo. Mais não sei quantos dias. Então, é muito difícil, muito difícil. Eu estava vendo o exemplo da Suécia, né? Que agora estão reconhecendo que foi bom. Eles foram o único país do mundo que não fez um lockdown que não fez lockdown. Rigoroso, no caso. Nem não rigoroso. Eles cuidaram de outra maneira. Foram muito criticados e agora estão convencidos de que eles agiram bem. Quer dizer, alguns, né, estão convencidos. Sim. Alguns estão reconhecendo. New York Times saiu reportagem e uma organização aí também reconheceu que eles foram bem. Mas foram muito criticados, né? Sim. E nós aqui foi uma coisa também absurda o tempo que a gente fechou. Aí se você olhar hoje, as empresas estão quebrando. Marisa vai fechar sem empresa. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu já li. Outras empresas estão fechando aí. O que você acha que isso é resultado do quê? Só de má gestão ou a pandemia teve alguma coisa a ver com isso? Quantas empresas fecharam em Santa Maria? A gente brincava, isso anterior à pandemia já, né? Que a empresa que mais crescia era o Aluga-se, porque muitas empresas fecharam, isso antes de 2020. De 2015 até 2020 fechou um monte de empresa. E depois da pandemia, agora vem o resultado, né? Então, tá muito difícil, a gente não tem segurança. Esse que é o problema, a gente não tem segurança de nada. Eu acho que a pandemia foi muito assim uma coisa ideológica, o fechamento das empresas, sabe? Virou muito uma política e isso foi muito ruim, porque economia, todos nós dependemos disso, né? Uma loja que fecha, são famílias que vão ter que ficar sem emprego, vão ter que depender daquela ajuda que o governo dá, mas quem paga aquela ajuda somos nós que pagamos impostos, então até quando a gente aguenta também, tá muito difícil.
É isso que eu posso te dizer. O empreender sempre um desafio bem grande. Beth, aqui a gente tem um quadro de especialistas, mas no caso não em política, nem em economia, nem em comércio. A gente tem especialistas em Maria Elizabeth. E a gente vai escutar agora, Cabala, por favor, os 2 áudios para a gente ver de quem são essas vozes. Eu e a Beth já nos conhecíamos assim de Santa Maria, de cidade. Mas há alguns anos, a gente fez uma viagem a Porto Alegre e sentamos juntas. E desde então surgiu uma amizade. Ela é super parceira, assim. A gente viajou já 2 vezes para João Pessoa. Ela adora a praia, adora a água, né? E eu admiro muito a Beth porque ela é, além de ser uma pessoa super dedicada ao trabalho, a Cibrama, ela é super parceira. Ela está sempre pronta para fazer um happy hour, para dar uma saidinha na cidade. Isso é um pouco do que eu tenho para falar da Beth, mas são muitas, é muita admiração que eu tenho por ela. Oi, Beth, tudo bem? Aqui é o Giuseppe. Me pediram para mandar uma mensagem para ti, fiquei muito feliz de ver que tu está sendo entrevistada. Sabe muito bem da admiração que eu tenho por ti, da tua dedicação, a tua vontade de fazer o certo, independentemente do trabalho que vai gerar, da dificuldade que vai gerar, de tudo que tu tem que fazer para botar em prática aquilo que tu quer, que tu acredita, tanto na tua visão política, quanto na tua loja, na tua empresa, nas tuas relações pessoais. É claro que às vezes tu acha que é dura demais, mas saiba que isso demonstra ética, brio, vontade, força de vontade, e eu tenho muito orgulho de te ter como amiga, de ter como exemplo, tanto como empreendedora quanto pessoa que se envolve no novo, que se envolve na política de Santa Maria e merece todo esse respeito, admiração e reconhecimento que tu tá tendo agora nessa conversa, nessa entrevista na rádio, tá bem? Um beijo, um abraço aí pra ti, parabéns por tudo, sabe que tu é um exemplo pra mim. Quem deu o nome dele pra falar, pelo amor de Deus? Isso aí, a produção, ele mandou esse recado. E o primeiro áudio foi da Andréia. Da Andréia. E ela falou que vocês, né, um happy hour e tal. O que eu ia perguntar? A Beth, tirando a parte da Beth no trabalho, empresária, tu falaste que trabalha bastante, né? Todo esse desafio do empreender. O que a Beth gosta de fazer nos momentos de lazer? Política. Eu sou do Partido Novo, né? E gosto muito de política porque eu entendo e eu acho que as pessoas deveriam entender que a política envolve todos nós, né? Todos nós, assim, do mais humilde trabalhador ao presidente da República, todo mundo é envolvido pela política. São as decisões políticas que nos comandam, né? E que dizem como é que a gente vai trabalhar. Quando eu te digo que a gente não tem segurança, porque a gente precisa de uma economia que a gente saiba como é que está funcionando essa economia, né? Para que lado ela está indo? O que os governos estão fazendo com a economia? Tem que nos dar uma tranquilidade para trabalhar, porque o desafio de empreender é muito grande. Aí já o desafio de empreender, tu vai adivinhar quantas peças de roupa tu vai vender, quantas tu não vai vender, se o tempo vai chover, vai fazer sol, não vai fazer sol, como é que vai ser, tu não sabe nada disso. Então isso já é o nosso desafio diário, né? Aí se tu tem uma economia que tu sabe para que lado tá indo, está tranquilo, tu vai indo, bom, aí tu pode trabalhar. Mas quando tu não sabe o que vai acontecer amanhã, e é uma coisa assim que as pessoas não se preocupam muito, sabe, com esse lado econômico. Porque a gente pensa assim dentro do Partido Novo, por exemplo, que tem que ter emprego para as pessoas, para todas as pessoas, né? Isso claro que é difícil de atingir um 0%, né, de pessoas empregadas, porque tem também as pessoas que não querem trabalhar, né? E isso a gente tem que respeitar, tem pessoas que não querem, mas tem que ser gerado empregos para todas essas pessoas e é isso que a gente trabalha, o empreendedor faz isso. Aí eu não sei se eu comentei contigo que eu tive que fechar uma loja em 2018, que eu abri em 2015, tive que fechar em 2018, porque não aguentei com 3 lojas, não aguentei, a economia não me permitiu que eu continuasse empreendendo.
Hoje, se eu por mim, eu já teria, mas não sei quantas abertas, entendeu? Porque oportunidades tem. No intervalo mesmo a gente estava falando um outro prédio aí que é bom, que está começando agora e que poderia ter mais uma loja. A gente não pode empreender, porque a gente não sabe o futuro, o que vai ser, né? Então, está muito difícil. Tem mais loja fechando do que abrindo. Graças a Deus sempre aparece algum aí que abre uma loja e tal, né? E que amplia o seu negócio. Mas está muito difícil, tudo está muito difícil. Mas eu nem me lembro mais da pergunta que tu fez. Não, a gente estava só conversando sobre os recados e aí ela falou que vocês gostavam de fazer um happy hour e aí tu me contaste que na hora do lazer tu gosta de fazer política. E Beth, eu vou te fazer umas perguntas e aí tu me responde com a primeira frase que vier em mente, mais ou menos assim. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha da tua trajetória? De ter estudado muito e ter feito tudo o que eu quis estudar, eu estudei. E coisas que eu nem pensei em fazer. O que eu me orgulho da minha trajetória é de fazer as coisas que eu acredito e ter estudado muito. Existe algum arrependimento? Não. E uma saudade? Saudade? Deixa eu ver. Dos bons momentos, todos os bons momentos dão saudade, né? Mas especificamente não. Eu acho que sempre tá para vir coisas boas na frente também, sabe? É um bom pensamento. E um sonho? Um sonho? Bons governantes, que realmente se preocupem em fazer o país ir para frente. Esse é meu sonho, tanto aqui na prefeitura, como no governo do estado, como em todos os governos, de governantes que realmente se preocupem, não com a política ruim que a gente tem, mas com fazer o país ir para frente, fazer o estado ir para frente, fazer a cidade ir para frente. Isso é o que mais, isso é o maior sonho que eu tenho. Agora, não sei, tem um tempinho ainda para falar? Tem, pode falar, claro. Não, é que com a política do jeito que ela é, Camila, é muito difícil, porque os partidos se elegem, fazem as coligações, se elegem e depois tem que dar emprego para um monte de gente. Então, entram pessoas que não são capacitadas, porque... E isso aí não sou só eu que vejo, né? Sim. Qualquer um vê isso, né? Então, são pessoas que não são capacitadas, mas ajudaram na campanha. Então, tem que ter um trabalho aqui, uma filha ali, um outro lá. E isso aí, o que acontece? Tu já tá pensando na próxima campanha. Como é que tu vai te eleger na próxima vez? Tu acha que os governantes estão pensando em como é que eu vou melhorar essa prefeitura? Como é que eu vou melhorar esse governo? Como é que eu vou melhorar esse país ou estão pensando na próxima eleição? Como é que eu vou me manter e vou me reeleger? É só enxergar, é só olhar. É isso que acontece. Então é uma ilusão tu achar que com essa política que está aí, tu vai ter bons gestores. É muito difícil. Às vezes um ou outro sai fora realmente entra para mudar e porque quer fazer alguma coisa. Eu não vou dizer que não exista um ou outro. Existe. Mas a política, como ela leva sempre a isso, a uma repetição. E o que agora nos últimos minutos, o que te dá paz? Paz? A consciência tranquila, eu ter feito tudo que eu acreditei, eu fiz muita análise na vida, então se eu fiz alguma coisa errada, aquilo vem na minha mente, eu tento resolver, então é dormir tranquilo, consciente de que eu não, e o que tira essa paz? Nada mal. O que tira a paz? Bom, isso me tira muito a paz as pessoas não se comunicarem direito comigo, assim, eu tenho que ir tirando as palavras a fórceps, né? E um lugar em Santa Maria, qual tu escolheria? Lugar em Santa Maria? Lugar especial, assim. Acho que é a minha casa mesmo. É um bom lugar. E uma palavra que te defina? Palavra? Eu sou ruim, mas sou boa. Eu sempre digo isso para os funcionários. Porque aparentemente eu sou, como o Giuseppe falou, né? Não me lembro o termo que ele usou, mas eu sou meia dura. Mas o coração é bom. Beth, e agora para finalizar, o que tu diria para alguém que está começando hoje? Para empreender?
Para empreender lá no início, assim, depois de tudo que eu falei mal, é difícil de eu conseguir. Não, mas e uma mensagem positiva? Tipo assim, uma esperança? Não, mas é como eu te disse, se eu pudesse, eu abria mais 10 lojas, né? Sim. Então, quem tem essa veia de empreendedor... O que tu gostaria de ter ouvido há anos atrás? Não, eu acho que tem que dizer que a pessoa tem que acreditar no que ela pensa, nas suas ideias. E olhar a realidade e ver se a realidade está adequada ou não àquilo que ela está pensando. Mas a gente tem que ter sonhos e ir atrás desses sonhos. Não adianta, eu diria mais assim, não adianta ouvir coisas negativas que te tirem do teu foco. Vai no teu foco, vai naquilo que tu acredita e tu mesmo mede a realidade para ver se aquilo está dentro de uma certa realidade, né? Se é possível. Então, eu acho que a pessoa tem que se ouvir muito, porque os sonhos nascem da própria pessoa. Tem pessoas que começaram com nada e foram atrás sem saber nada e conseguiram ter muito sucesso na vida. Então, tem que se ouvir, tem que pensar. É isso aí que eu diria. Se ouvir... Fazer análise, talvez. Isso é muito bom. É um bom conselho. A gente estava conversando aqui um dia com um psicólogo, né? E aí eu fiz aquela pergunta, o clichê, porque hoje se fala muito em terapia, né? E às vezes até banalizado, tipo assim, vai ter tratado, um jeito meio no pejorativo da coisa. E aí eu perguntei para ele se ele acha que todas as pessoas precisam de uma terapia. E agora tu, como psicólogo, vai te fazer essa pergunta também. Tu diria que todas as pessoas precisariam fazer uma terapia? Não diria isso, não. O que a terapia é bom? É para tirar aqueles entraves que tu tem na tua vida e que te possibilitam que aquilo que tu almeja fazer, tu consiga fazer. Porque às vezes tu tem entraves que tu não consegue, né? Culpas ou algumas coisas assim. Mas cada um sabe de si, entendeu? Eu procurei terapia porque eu achei que eu precisava. Mas isso não quer dizer, tem gente aí muito bem sucedida que não tem terapia. Eu não... E que lida bem com as suas questões, no caso? E que não tem nada que está entravando. A pessoa está indo para frente, a pessoa está se desenvolvendo, a pessoa está conseguindo fazer as coisas. Tu tem que ver se a pessoa está tendo ação, está fazendo. Se ela está fazendo e está bem, porque eu não acho que todo mundo precisa. E ainda tem gente que ainda diz que também nem todas as pessoas conseguem de imediato lidar com aquilo que a terapia mexe. Aí depende muito da terapia, né? Sim. Depende muito da terapia. Aí, eu não sei, eu amo a psicanálise. A gente falou aquele dia também da parte cognitiva e tal. Mas enfim. Mas a cognitiva, comportamental também é muito boa para determinados traumas também, né? Principalmente isso. Eu não tenho grandes conhecimentos, mas eu sei que ela tira muitas pessoas de traumas e todas as psicologias são boas. E uma coisa que é interessante, que eu já vi alguém também da saúde mental falando aqui no programa mesmo, que antes da pessoa procurar uma terapia, seria interessante que ela entendesse qual... os tipos de terapia e qual que ela acha que se encaixa mais com ela. Ir sabendo do que se trata a psicanálise, ir sabendo como que a cognitiva trabalha, para que se tenha pelo menos um parâmetro do que tu vai se encaixar mais. Porque ele disse assim, que tem gente que às vezes chega na terapia e nem sabe sobre o que se trata, e aí acaba que se tivesse seguido por outra linha, talvez tenha... Né? Enfim, Beth, eu quero te agradecer muito a tua presença. Agora a gente chegou no minuto final. Foi um prazer enorme conversar aqui contigo. Conversamos sobre a sua trajetória, pensamentos políticos, comércio, a parte da infância, toda essa criação da Cibrama. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, claro. Eu quero agradecer a Andréia e Giuseppe, que é uma surpresa para mim. Eu agradeço pelas palavras e agradeço a ti, Camila, por ter me chamado. Espero que o pessoal tenha se divertido. Foi legal, a gente refletimos sobre vários assuntos e ficamos sabendo um pouco da sua trajetória. Foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Elizabeth, o DNA de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo finalzinho de tarde para todos vocês.